1 Samuel 26:9, a Bíblia fala de uma expressão davídica que tornou-se proverbial em nosso meio. Longe de mim, disse Davi, tocar no ungido do Senhor. Existe um livro chamado Avivamento por Fogo, do grande evangelista Reinhard Bonnke. Quem nunca leu esse livro, Avivamento não, Evangelismo, quem nunca leu esse livro, leia-o. É maravilhoso, é impressionante. Reinhard Bonnke, talvez um dos maiores evangelistas, do nosso tempo, ele fala-nos alguns versos e traz-nos alguns relatos nesse livro que é maravilhoso. Ele faz uma conta extraordinária. É um livro realmente dica cultural, digno de nota, digno da sua apreciação, digno do seu tempo e digno de sua leitura. Por exemplo, nesse livro ele tem uma fala que chama-me muita atenção, quando ele diz o seguinte: quando nós ganhamos uma pessoa de determinada idade para Cristo, nós ganhamos uma alma para a eternidade. Esta salva vale mais do que o mundo inteiro perdido. Olha que interessante. Aí ele continua narrando e dizendo: porém, quando ganhamos um jovem para Jesus, nós ganhamos uma alma para a eternidade e uma vida para Cristo. Uma vida inteira que pode ser e deve ser gasta em prol do reino de Deus. E esta vida, uma vez gasta em prol do reino de Deus, pode levar outras almas também ao reino dos céus. Então, olhe quantos ganhos você tem em uma só obra. Então é maravilhoso. Ele fala da importância das cruzadas, sobretudo na África. Ele diz, por exemplo, que ele fez uma conta básica. E ele não despreza o evangelismo pessoal. Porém, ele teve de Deus uma estratégia. Porque pensa ele, se eu for de um em um, contabilizando o número de habitantes do continente africano, que é onde seu ministério mais centra-se, ele disse: eu vou levar quantos anos para ganhá-los para Cristo? Então, ele vai dividindo, subdividindo os grupos e vai realizando eventos de grande envergadura e, através desses, a colheita final. Então, você não pode colher o que não semeou. Só que nada vale semear sem colher. Então, é impressionante, realmente é digno de nota. Nesse livro, ele faz uma espécie de sermão por escrito, que o sermão é bom, porém penso eu que a nomenclatura está equivocada. Nesse sermão, ele narra os 4 tipos de guerreiros. Quais são eles? Disse ele. Primeiro, Saul, o ex-ungido. Segundo, Golias, o anti-ungido. Terceiro, os irmãos de Davi, exército de Israel, os nunca ungido. Quarto, Davi, o ungido do Senhor. Primeiro, Saul, o profissional ex-ungido. Segundo, Golias, o profissional ante os ungidos. Terceiro, os irmãos de Davi, os profissionais nunca ungidos. Quarto, Davi, o não profissional, porém ungido. É lindo, né? É interessante, monta-se um sermão, porém eu tenho que discordar da nomenclatura ex-ungido. Romanos 11:29 diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Por isso, às vezes, é tão difícil adquirir algo da parte de Deus, porque Deus não é uma divindade imatura, que dá, tira, dá. Tipo aqueles irmãos, sabe? Sai do grupo, entra no grupo, sai do grupo, entra no grupo, sai no grupo, entra no grupo, falo, não falo, sabe? Não, esse não é o caráter de nosso Deus. Então eu vou discordar de Reinhard Bonnke na expressão ex-ungido. Isso à luz das Escrituras. Além do texto dizer que o dom de Deus é irrevogável, o Davi, agora ungido, reconhece a unção sobre a cabeça de Saul. Existe um televangelista americano que diz que a unção que você respeita, você atrai. Sinceramente, eu não sei até onde essa frase está correta. E eu não quero debulhá-la apologeticamente, porque eu não cheguei à conclusiva da mesma.
se de fato confere essa informação. Mas a questão é, vem comigo. O que eu quero chamar aqui a atenção é a palavra de Davi a Abisai, longe de mim. Quer dizer, é incogitável eu pensar em tocar no ungido do Senhor. Lembra-me o menino Samuel, 1 Samuel capítulo 3, quando Eli precisou quase que ameaçá-lo e dizer, se você não contar, Deus vai fazer com você o que disse que vai fazer comigo. Então quer dizer que Eli sabia que a sentença não era agradável e que o menino Samuel, longe de querer colocar o dedo na ferida, longe de querer tomar um lugar do outro, meu Deus do céu, que maturidade, que chegamos neste lugar em Deus. Longe disso. O Samuel não sente prazer na queda do líder, na queda do outro. Ele respeita isso. Como a gente precisa respeitar essas coisas. A questão é, um homem segundo o coração de Deus, segundo a narrativa descritiva e a pregação de Estevão, a leitura que ele faz, e segundo o texto de 1 Samuel 13,14, estou referindo-me a Davi, um homem segundo o coração de Deus não é um homem que nunca pecou, porque senão nenhum de nós seríamos. A Bíblia diz que quando ungido, Saul tornou-se um novo homem e o Espírito do Senhor se apoderou dele. Consequentemente, ele passa a fazer coisas, porque essa é a finalidade da unção. A unção vem justamente para isso, para capacitar-te a fazer coisas que você não teria capacidade de fazer sem ela. Uma vez agora ungido, ele é apoderado por esse espírito de intrepidez, de ousadia, e é uma graça extraordinária. O mesmo ocorre com Davi. Mas dentre muitas outras, eu não vou gastar-me tempo falando sobre, porque eu já gravei outro vídeo falando sobre isso, distintivos entre Davi e Saul, Saul e Davi. Mas dentre outras, eu poderia destacar ou pensar o fato de que eu nunca vi Saul preocupado em manter acesa essa chama, essa presença, esse apoderamento, diferente de Davi. Não retires de mim o teu espírito. Não me lances para fora de tua presença. Queres cair na mão de Deus ou na mão dos homens? Prefiro cair na mão de Deus. Eu sei que nem todos os homens juntos são capazes de, têm poder de fazer-me o que se Deus quiser fazer sobre mim, eu me tornarei inescapável de suas mãos. Então eu quero cair na mão de Deus, não é porque a mão dos homens é mais ameaçadora, mas é porque a mão de Deus é mais misericordiosa. Mas eu vejo tantas pessoas sendo tocadas, né? Tantos ungidos do Senhor, por questões políticas, vou repetir, por questões políticas, por interesses pessoais, por caprichos, por gosto, não gosto, entendeu? Não, esse cara aí eu não curto ele, tá? Por quê? Porque eu não gosto do timbre dele. Na grande maioria das vezes, dorzinha de cotovelo, por inveja, tocam nos ungidos do Senhor. Querem que os considerem, mas não consideram. Quer dizer, banalizam e desvalorizam. Será que é difícil de entender? Desculpe, além de pecado, isso é burrice, isso é tolice. Porque eu não sei se eu sou adepto àquela frase que diz, lembra dela? Reitero, evangelista teleo-americano quando dizia, a unção que você respeita, você atrai. Eu não sei dizer se essa frase, na sua totalidade plena, ela realmente faz jus à mesma. Mas pode ter certeza disso, meu irmão. Jesus disse, o que quereis que os homens vos fazeis, fazeis vós primeiro. Se não falha memória, Mateus 7,12. Então, gente que quer ser respeitado, mas não se dá o respeito. Que coisa terrível. Saul, né? É gente que quer ser respeitado, Saul, mas não se dá o respeito. Segundo os melhores historiadores, Davi teve de fugir. Fugir porque quis. Fugir por opção, porque teve a vida de Saul várias vezes em suas mãos. Mas Davi teve que fugir de Saul por mais de 15 anos. A partir dessa ideia, eu passo a entender. Gente, olha, isso aqui não é só retórica, isso aqui não é só discurso, isso é vida. Olha a palavra de Davi, relembro-lhe, olha a palavra de Davi. Longe de mim tocar no ungido do Senhor. Davi já foi ungido no lugar dele. O cara está usando um trono que é teu. Se tu derribar o Saul, tu não está pecando. Olha o quanto, né? Alguém podia ludibriar. Afinal de contas,
Você já recebeu a unção? Você tem dúvidas disso? Olha o pecado de Saul, olha as atitudes de Saul. Aliás, ao inverso do que muitos pensam, a unção não isenta-te de problemas, pelo contrário, os acumula. A unção não desvia-te de problemas, pelo contrário, te leva em contrapartida, te faz, confrontar-se com eles, chocar-se com eles. Basta Davi ser ungido, seus irmãos já começaram a invejá-lo. Basta Davi ser ungido, seus irmãos já começaram a ter um probleminha com ele. Basta Davi ser ungido e o Saul, seu rei, seu líder, que ele o protegeu, queria matá-lo. Basta ele ser ungido que o Golias já está desafiando, o Golias já está zombando, criticando, desmerecendo, porque o Golias, típico dele, não considera a unção que vem sobre. Enquanto o Golias pensa na sua própria força, ele esqueceu que sobre a cabeça de Davi não estava um capacete como o seu, mas sobre a cabeça de Davi, não a couraça, mas a cabeça dele, havia unção, uma capacidade divinal de fazer o que todo o currículo histórico, todo o conhecer, todas as artimanhas de guerra de Saul e do próprio Golias, todo o saber, toda a estrutura física, seria incapaz, não seria pálio para a unção de Deus, sobre-humana, intangível, que estava sobre a vida de Davi. Então, a unção não te isenta de problemas. Pelo contrário, a unção te cria inúmeros problemas. A questão é, para mim não delongar-me e terminar aqui, os maiores inimigos de Davi, ou o maior gigante que Davi teve de derrubar, não fora Golias. Golias foi uma pedrada só. Mas sabe quem foi? Saul, seu pastor, seu líder. Sabe quem foi? Absalão, seu filho, seu liderado. Então, ungido, aqui estão os teus maiores problemas. Não é os teus inimigos. Não é Satanás. Basta uma pedrada nele. Jesus, a pedra viva. Pedro 2:4. Jesus, a pedra viva, derruba Satanás, a unção vem sobre ti, o Espírito do Senhor se apoderará e você vai derrubar esse gigante. O problema é que esse Espírito não se apodera de ti para te derrubar Saul. Oh, meu Deus do céu, que coisa terrível isso. O Espírito do Senhor virá sobre ti para que tu venhas a derrubar o Golias. Mas a unção que veio sobre ti não é destinada a ti derrubar o Saul. Você não precisa matar o Saul. Ele morre sob sua própria espada. A unção de Deus destinada a ti, ela vem com o propósito de derrubar o Golias, não o Absalão, não o Saul. Então, um homem segundo o coração de Deus, característica de um homem que a unção está sobre ele, tendo valia, mais do que presença, mais do que presente, quando a unção é presidente, quando ela preside sobre sua vida. Uma das grandes características que vem sobre, como bojo na mesma, é essa. O quê? Um homem segundo o coração de Deus, ungido de Deus, ele não persegue, ele é perseguido. Ele não aflige, ele é afligido. E quando afligido, não revida. E quando perseguido, não revida. Lembra o que disse Jesus, o maior de todos? Lembra quando ele disse, o Espírito do Senhor vem sobre mim, cumprindo Isaías, a profecia messiânica, Lucas 4,18. Lembra do que ele disse? O Espírito do Senhor vem sobre mim, para quê? Para me derrubar o Anás, para me derrubar o Caifás. Não. Anás e Caifás vão tropeçar nas próprias pernas. O Espírito do Senhor veio sobre mim para me dar vida, para mim dar luz aos olhos dos cegos, para mim limpar quem está sujo com sua lepra, para me erguer, levantar o coxo que está caído e não consegue andar, está coxeando, manquejando. O Espírito do Senhor tem este propósito. O que fizeste com a unção que eu te dei? Tem um destinatário. Então, um ungido não persegue, é perseguido. Um ungido não embosca, desembosca. Um ungido não arma, desarma. Não trama, destrama. Ok? Então, que Deus, o Senhor, nos ajude em Cristo Jesus a entender. O maior inimigo de Davi não foi Golias, foi Saul. Foi Absalão. Por quê? Por quê? Porque ele não o queria matar. Ele não queria matar Absalão, seu filho. Ele não queria matar. Quem? Saul. O Abisai disse, vamos matar agora? Longe de mim tocar no ungido do Senhor. Lembra do que disse Joabe, o capitão de guerra de Davi?
na guerra de Absalão, 2 Samuel capítulo 17, capítulo 18, não irás essa peleja. Mas eu sou um rei militar, por que eu não vou? Sabe o que disse o Joabe para Davi? Tu não vais à peleja porque tu vais enfrentar um inimigo que você não quer vencer. Termino dizendo, qual é o teu inimigo? Não sei. Qual é a tua dor? Não sei. Qual é o teu problema? Não sei. Mas uma coisa eu sei, você quer vencer. Imagine enfrentar um inimigo que você não quer vencer. Você não quer derrubar aquele que trama-te para provocar-te a queda. Você não quer matar aquele que procura te matar. Você zela pela vida daquele que quer te matar. Que loucura, gente. É só a unção do Senhor que capacita-nos a entender essas coisas. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude para a glória de seu nome. Amém.